Olá galera, greetings and salutations, e cá estamos nós e alguém, vamos lá, alguém me desafiou a fazer uma live com esses óculos aqui e com esse filtro e eu achei interessante, então aqui eu tô fazendo essa live. Agora é o seguinte, o meu celular tá numa situação aqui que ele tá meio precário, então se ele cair... Se ele cair, então, a gente volta de novo. Eu tenho que segurar aqui. Como eu disse para vocês, que né, a gente tem que se divertir um pouco. E as coisas muito sérias hoje em dia. Então, a gente se diverte um pouco com isso aqui. E a gente vai fazendo. Me desafiaram. Me desafiaram a fazer essa live assim, ok? Então, a gente está aqui fazendo essa live assim. Eu acho, eu achei interessante esse desafio, porque eu acabei gostando aí desse cenário, ficou interessante esse óculos com esse negócio aí, ficou bacana. E eu resolvi fazer uma live com vocês, porque... O que acontece? A gente tem que ter os dois, né? A gente tem que se divertir, tem que fazer falar coisa séria ao mesmo tempo. E às vezes meus vídeos no YouTube eles são muito tensos, porque a gente tenta passar uma imagem que é uma imagem onde você chama a atenção das pessoas para o fato de que elas têm que prestar atenção naquele assunto. E o que eu tenho encontrado aqui no YouTube e aqui no Instagram, eu tenho encontrado que existe um percentual de vocês que é um percentual de pessoas que estão realmente interessadas, pessoas que são realmente sérias e interessadas. Mas ao mesmo tempo a gente encontra também situações onde nós temos os asmos, né? Um monte de asno. Então, quando a gente faz um vídeo no YouTube, às vezes até um vídeo para o Instagram, nós tentamos usar aquele momento para fazer a passagem da informação de um certo jeito. E aqui, obviamente, o que a gente está fazendo aqui, usando o desafio do filtro e tudo mais, eu até que gostei da ideia, dando um spin-off, making it lightly, ou seja, fazendo a coisa um pouquinho mais leve, menos... digamos assim, tensa, mesmo com o assunto sendo importante. O que eu tenho notado é que quando a gente fala de hipertrofia, né, a gente fala de alguma coisa que parece um bicho de 7 cabeças. E eu estou fazendo um histórico completo pós-Covid, durante Covid, um histórico de tudo aquilo que eu passei, as coisas que eu fiz, como eu forcei o meu corpo a perder peso, e todas essas coisas adicionais. E acho que uma coisa para vocês, que eu falo para vocês, todas essas perguntas aqui a gente vai conseguir responder depois, tá? Aqui, enquanto a gente está conversando aqui com vocês, eu vou falar sobre o que a gente tem que fazer durante a primeira fase de hipertrofia, que é entender a hipertrofia. Muita gente não saca a jogada, que hipertrofia não é uma coisa que você tem que fazer especial para isso acontecer. Não, você não tem que falar, nossa, vou fazer a mágica da hipertrofia. Não. Isso não existe. Quando eu falo para as pessoas sobre o sistema epigenético, a necessidade de retornar ao sistema antigo que a gente tinha na época das cavernas, na época que a gente saía caçar, fazendo aquilo. Quando eu falo isso para certas pessoas, parece que eu estou falando uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Parece que eu estou dizendo alguma coisa que é assim, nossa, mas do que esse cara está falando? Sabe por quê? Porque a gente hoje está acostumado a caçar na geladeira. A gente está acostumado a caçar na geladeira, acostumado a caçar na padaria da esquina, acostumado a caçar no supermercado ali do lado. Essa é a caça que a gente faz. E o que acontece é que o nosso sistema biológico, a forma que nós fizemos, o nosso sistema biológico, do jeito que ele o que aconteceu? Ele é feito para sobreviver, ele é feito para ter hipertrofia sem... Olha lá, uma jogada aqui para você, é o seguinte, presta atenção. Ele é feito para ter hipertrofia sem proteína.
Nosso sistema biológico ele é tão fodido, ele é tão bom, ele é tão fodão, que ele é feito para ter hipertrofia sem proteína. E aí o que acontece? Quando você fala esse tipo de coisa para as pessoas, eu comecei agora a escutar todos os canais que estão aí. Tem uns médicos aí também fazendo vídeo no YouTube, e nenhum deles fala sobre as coisas mais importantes que você pode falar. Ou seja, galera, gente, vamos deixar aquele papo idiota de treinamento de sempre, vamos voltar na época que a gente estava anteriormente, na época das cavernas, para a gente ter a possibilidade de entender, ok? E no óculos aqui, olha que legal. Pois é, a capacidade de a gente entender o seguinte, o que a gente tem que entender? Nosso corpo, o Homo sapiens, foi feito para sobreviver. Nós somos feitos para sobreviver. A nossa visão é de sobrevivência. That's it. Nothing more. Então o que acontece? Como a gente foi montado em cima da evolução da nossa raça, e a nossa raça acabou subindo acima de todas as outras raças Homo, ou seja, Homo erectus, Neanderthalenses, toda essa galera já era Homo sapiens, subiu. Por quê? Porque nós temos a vantagem que o nosso sistema epigenético ele se adapta nesse processo. Quando a gente fala de hipertrofia, a gente tem que falar, sabe do quê? Da porra que a gente vive hoje em dia. A gente tem que falar da merda de vida que a gente vive hoje em dia. A gente tem que falar da bosta que a gente tem colocado para dentro do nosso sistema todo esse tempo e quer que o nosso sistema reaja da forma adequada. O cara me chamou e falou assim, mestre, já fiz ciclo assim, assado, barabim, mas nunca deu nada. Pois é, esse tipo de pensamento, um cara que fala que nunca deu nada fazer o ciclo de anabolizante de esteroides, eu estou repetindo de novo, que o seu sistema epigenético ele é fundamentado na sua genética. E o que acontece? Quando você faz ciclos anabolizantes de esteroides, eles vão afetar a sua epigenética, que eventualmente afeta a sua genética, que vai trazer para você de volta os resultados que você não quer e que não mostram nos laboratoriais. Então, quando a gente fala de hipertrofia hoje em dia, a gente tem que perguntar para nós mesmos que estamos falando desse tipo de coisa, para quem que eu estou falando? Com quem que eu estou falando? Para quem que eu estou passando essa mensagem? Quem é a pessoa, quem é a audiência que está escutando aquilo que a gente está fazendo? Você tem 200 mil pessoas no YouTube, e das quais eu garanto para você, não mais do que 1.500 são pessoas que merecem escutar a mensagem. Sabe por quê? Os outros 199 mil ou 198.500 são imbecis. Eu falo isso para todo mundo, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Vocês que estão aqui nesse canal, é um canal especializado, por quê? Porque nós puxamos, nós batemos a cabeça, endless times, a gente perguntou, como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer um canal para pessoas que se interessam? Aí nós resolvemos, o meu Instagram tem quase 60 mil seguidores, nós temos outros canais no Instagram que tem 50, 30, 40 mil seguidores, nós vamos fazer esse canal do zero por uma razão simples e óbvia. Só vem para cá quem realmente está interessado. Por quê? Porque senão você fala as coisas, você está falando com um bando de idiota que quer falar com você sobre ciclo, que quer falar com você sobre coisas do século passado. Eu estou quase fazendo um vídeo sobre hipertrofia, mas sobre as técnicas do século passado que estão usando e ensinando para vocês ainda hoje em dia. Se pensa a galera que está nos canais aí, fazendo vídeo idiota, sabe por quê? Porque eles querem audiência. Eu não vivo disso. Eu não preciso de audiência, eu não preciso de curtida, eu não preciso de porra nenhuma. A minha mensagem é mensagem de comunicação. Nós temos um programa de mentor, é como se fosse um conselheiro, um consigliere em italiano. O mentor é um programa que um deles, a parte do mentor, é o Rich Villela Team. É só uma parte. O resto, olha, eu tenho gente que conversa comigo sobre economia, que conversa comigo sobre Bitcoin, que conversa comigo sobre tudo. No programa Mentor tem uma parte dele chamada Consigliere, que tem todas as outras coisas, e tem o Rich Villela Team também. Então agora nesse domingo a gente tem o Biohacking 3, onde eu vou falar sobre um monte de coisas que eu faço para manter o meu cérebro da forma adequada, para manter o meu corpo voltando da forma adequada. Por quê? Porque eu fiz vários testes. Eu fiquei sem proteína, eu fiquei zerado, eu perdi 25 quilos, agora eu estou recuperando, já recuperei mais 15 de volta agora.
Por quê? Tudo de propósito para fazer com que essas coisas fossem testadas. Por quê? Pós-Covid tudo mudou. Então quando eu pergunto para as pessoas, peraí, vocês estão... O cara fala assim, mas eu estou retendo água, como é que eu faço? Estou fazendo isso e aquilo, como é que eu faço? Aí o que acontece? Uma coisa para vocês, todos que estão aqui, eu vou responder todas as perguntas depois, tá? Vamos anotar tudo e responder as perguntas depois. Mas eu quero passar a mensagem da hipertrofia para a mentalidade. A mentalidade, vocês entenderem a mentalidade. Sabe o que acontece? Eu sou um cara que já pesei 124 quilos, ok? Eu reduzi meu peso para o mínimo que eu podia. Fiquei sem carboidratos, sem proteína, jejum direto, fazendo 2 dias sem comer nada. Por quê? Para ver como é que meu corpo ia reagir. Eu tenho dito, eu disse antes para a galera o seguinte, que o nosso corpo ele é feito para criar massa muscular e hipertrofia sem proteína. Oh, mas mestre, Dr. Vilela, como assim? Como essas coisas são assim? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se o nosso corpo não fosse feito para ter hipertrofia e manutenção de massa muscular, quando você não come bosta nenhuma, zero, não é só proteína, bosta nenhuma, nós não existiríamos como raça. Presta atenção no que eu estou dizendo. Nós não estaremos aqui, sabe por quê? Porque na época que a nossa raça estava evoluindo, muitas vezes nós ficamos sem alimentação, muitas vezes nós ficamos sem comida. Teve uma época em que a gente só caçava elefante, bichos animais mais gordos que tinham, por quê? Porque a gente sentia falta de caloria. Epigeneticamente, o nosso corpo foi se desenvolvendo para mesmo que você não coma nada, ele sobreviva. Mesmo que você fique sem absolutamente nada, proteína, carboidrato, porra nenhuma, a única coisa que ele tem dificuldade em lidar é a falta de água. Isso, falta de água é complicado. Mas na área de alimentação, se você der para o seu corpo tudo aquilo que ele precisa, óbvio que ele vai ficar melhor. Então eles fazem estudos. Não, se você usar carga proteica assim, você usar carga proteica assada, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ficar tudo legal. Se você colocar 4 gramas... Eu bati 5 anos atrás, eu bati sobre a tecla sobre 4 gramas de quilo de peso corpóreo, que o Ronnie Coleman mesmo tinha me falado muito tempo atrás, ok? Fiz vários vídeos no meu canal no YouTube, tem mais de 1.100 vídeos, se quem não conhece. E o que acontece? Hoje eles estão falando sobre isso, todas as modificações e tudo mais. E sabe quem provou toda essa palhaçada do bodybuilding tá errada? O pessoal do CrossFit. CrossFit hoje tem um respeito muito maior no mundo, no universo global de treinamento do que bodybuilding tem. Sabe por quê? Porque CrossFit não é associado a nego que tá mal. CrossFit não é associado a cara que morre no palco. CrossFit não é associado a nego que tem um monte de problema e depois, como Dallas McCarver. Eu fiz um vídeo no meu YouTube sobre Dallas McCarver, um moleque novo. Morreu do nada. Vários outros morreram assim também, continuam morrendo. Por quê? Porque eles estão num esporte que não é saudável. Se você está me escutando e você quer ficar monstrengo, existem outras formas de ficar monstrengo sem você se entupir na bolsa de esteroides. Eu não estou dizendo que você não vai usar química, não. Mas você vai usar a química que não é do século passado. Você vai usar coisas que não são do século passado. E você tem que entender uma coisa. A porra do nosso corpo, ele é feito para sobreviver. Ele é feito para sobreviver. Então, acima de qualquer outra coisa, você parte do princípio que você precisa colocar ele numa posição onde biologicamente ele está preparado para receber a química que você vai dar para ele. E essa química, ela tem que ser uma química que vai tornar você mais saudável. Porque se você for mais saudável, sabe o que vai acontecer? Você, na hora que você fizer assim, qualquer coisa que você fizer, a porra do seu sistema vai explodir. Agora, se você tem um carro que tem um problema no motor, se você tem um carro que tem um problema no pneu, se você tem um carro que tem um problema no amortecedor, e você vai lá e mete gasolina azul de avião, e sai para correr na pista de Fórmula 1, achando que a porra do carro vai ter o resultado que você quer porque você meteu gasolina boa, você tá louco. Você não tá parando para pensar na realidade do que você está fazendo. O nosso sistema é uma máquina. E isso requer o seguinte, requer que você, imediatamente, do zero, olhe para o seu sistema e fale assim, não, essa porra que eu tenho aqui, ela é preciosa. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é proteger
esse meu sistema? É fazer com que ele funcione da forma adequada. É fazer com que eu defenda o meu sistema imunológico para que ele possa dar de volta para mim aquilo que eu preciso. Eu preciso perder gordura, eu preciso aumentar minha massa muscular. Eu vou fazer isso da forma adequada, rápida, mas vou ficar mais saudável do que eu estava anteriormente. Então, voltando à primeira coisa que você tem que entender, que músculo tem memória, essa é a primeira coisa. Segundo, que o nosso corpo foi feito para sobreviver, ou seja, ele já está todo montadinho para você explodir. Terceiro, a nossa vida nos últimos 150, 200 anos tem sido uma merda, ou seja, de pai para filho, epigeneticamente, o que nossos avós comeram influenciaram os nossos pais, que influenciaram toda a galera que veio depois, inclusive você. Porque você é o filho, o neto, etc, etc. Então o que você tem que entender? Uma coisa muito importante. Você precisa sacar a jogada. Primeiro, nesse final de semana, ok? Tem Biohacking 3. Se você não sabe o que é Biohacking, você deve aprender sobre isso. Como você manipula a sua mente, o seu corpo, o seu físico para que ele reaja da forma que você quer, com o quê? Como? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como é que eu vou fazer tudo isso dar certo de uma jogada só? Por que eu trouxe o Rich Vela Team de volta? Rich Vela Team é só parte do mentor, do programa mentor. Você deve descobrir, pergunta, pede PDF lá e pergunta como é que vai ser. Então o que acontece? Se você vai hoje, eu vou encerrar essa live daqui a pouco, você vai falar assim, bom, o que eu aprendi hoje? Você aprendeu primeiro que nosso corpo é foda. Nosso corpo é foda. Segundo, se você fuder o seu corpo, o seu sistema biológico, bye bye baby, porque é aqui que você vive. Terceiro, se você parar para pensar um minuto só e você falar o seguinte, não, eu vou cuidar do meu corpo para que as coisas possam ser corretas e eu vou usar a química correta, mas antes eu vou preparar o meu corpo para que ele tenha os resultados que eu quero com o mínimo que eu tenho que fazer para estimular ele. Eu falo para as pessoas, escuta, ácido elágico é altamente anabólico, mas eu nunca ouvi falar. Imbecil! O fato de que você nunca ouviu falar numa coisa não quer dizer que não é anabólico. E o cara não vai nem procurar. Ácido elágico, além de altamente anabólico, além de altamente fudidamente saudável, ele traz outros benefícios junto com ácido gálico. E se você adicionar SARMs no meio disso, oh boy! Oh boy! E a coisa fica complicadamente bem para você, ok? Então o que acontece? Como manipular tudo isso? Você precisa saber. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. É muito bom que vocês estejam aqui. Tragam pessoas para esse canal que merecem escutar o que tem que ser dito sobre a verdade do que você tem que fazer com o seu corpo. Só ficar bacaninha não é o suficiente. Eu estou voltando agora à minha rotina antiga, depois de ter feito vários testes, testando a hipótese de que se eu ficar sem comer nada, meu corpo vai continuar produzindo massa muscular. Eu vou falar uma coisa, ele sente, mas ele reage de uma forma incrível, sabe por quê? Porque que se você alonga mais de 30 segundos, você estimula IGF-1 localmente no seu músculo? Porque se você fica sem alimentação durante um certo tempo, o seu HGH vai lá em cima? Por que tudo isso acontece? Por que ficar sem comer é uma das melhores técnicas para a preservação da sua idade, ou seja, vai viver mais tempo? Tudo isso estou descobrindo agora. Por que metformina é tão fudidamente boa, sendo usada inclusive de outro jeito, não da forma que dizem por aí para diabético? Você deve a você mesmo a vantagem de ter o conhecimento, e para isso você precisa adquirir conhecimento, ok? Galera, negócio é o seguinte, revisando, seu corpo é foda, ele está aqui para sobreviver, ele já dá todas as ferramentas que você precisa, nós temos que quebrar os maus hábitos que vocês têm, desde ir para a geladeira, e quebrar tudo isso. Ele é feito para se movimentar, ele é feito para treinar, mas você não precisa se matar, alta repetição funciona, hipertrofia é extremamente fácil de atingir, contanto que você comece limpando o básico. Resetar o seu sistema epigenético. Epigenético, não sabe o que é? Coloca no Google. Nutrição epigenética.
treino epigenético, resetar o seu sistema epigenético. Como é que eu modifico o meu gene, minha genética através da epigenética, sem eu ter que injetar alguma coisa que vai clipar o meu gene e tirar fora e colocar outro? Isso quer dizer que eu sou contra a química? Não. Isso quer dizer que existe uma química de 2022 para frente e não uma química do século passado. Tudo isso, mentor, Rich Vela Team, eu tenho vários módulos disponíveis para você entrar. Peça o seu PDF agora. Vocês são inteligentes, é por isso que vocês estão aqui ouvindo essa live. Bom, eu acho que eu vou ganhar essa paradinha que eu apostei com alguém sobre usar esse filtro para essa live. Eu até que gostei. Fiquem ligados. Vão agora, pede PDF, inscreve para o final de semana. Fica ligado no que a gente está fazendo. Amanhã tem outra live. E você tem que aprender uma coisa. Vai lá, pede o PDF e começa a ler como é que a hipertrofia funciona. Meu livro na Amazon vai ser lançado agora. A pré-venda dele é um livro só sobre hipertrofia. A pré-venda dele já está ocorrendo e é mais barato agora do que depois. Ok? Então, como é que você faz? Pede o link para todo mundo, que as meninas que estão no Bravo.publication, para você poder participar, ok? Thank you very much. Very nice talking to you. Very nice seeing you. You guys are great. Vocês são great. Muito obrigado. E nós falamos daqui a pouco. Tem mais. Vai pedir PDF agora, ok? É isso. Foi um prazer e até amanhã. Thank you very much. Have a good night. Peace. Vamos ver se eu consigo desligar esse negócio, hein?